Boa tarde. Hoje é dia 24 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Então, esse período que eu estou de licença, estou gravando sem os meus alunos. Então, eu estou completando o material do quarto bimestre para que os meus alunos possam assistir no momento oportuno e ajudar quem está acompanhando pela internet também. Minhas aulas são gravadas e postadas no canal do youtube.com/ricardohenck e hoje nós faremos a sequência de atividade 5, parte 3. É o material do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais, é o material Aprender Sempre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, a habilidade é a mesma que trabalhamos nas aulas anteriores, a EF 05MA24, a EF 05MA25, que tem como objetivos... Calma aí, deixa eu apertar pausa aqui. Continuando, a habilidade estava errada, agora já arrumei. As habilidades são EF 06MA14 e EF 06MA15. Objetivos de conhecimento, propriedades da igualdade, problemas que tratam partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. Dando início então, lá na página 182 do quarto bimestre de 2024, né? Sequência de atividade 5, parte 3. Aulas 5 e 6. Qual é o tema da aula de hoje? Problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais. Como resolvê-los? Então, o objetivo das aulas são o quê? Resolver e elaborar situações problema que envolvam a partilha de uma quantidade envolvendo relações aditivas e multiplicativas. Ainda na página 182, vamos pensar. Quando se fala de uma partilha, a primeira ideia que vem à mente é uma partilha em partes iguais. Esse é o tipo de partição mais comum, quando a gente vai dividir em partes iguais. O que é partição? É o ato de partir e de dividir. Agora é com vocês. Vamos lá. Número 1. Leia e resolva o problema a seguir, escrevendo a estratégia que você pensou para solucioná-lo. As estudantes Mirna e Mari estão arrecadando doação de produtos de higiene para uma campanha da escola. Juntas conseguiram 48 sabonetes. Uma conseguiu 24, a outra 24. Se juntas conseguiram 48, se eu fosse pensar na partição mais comum, que é em partes iguais, cada uma conseguiu 24. Mas vamos terminar de ler o enunciado. Suponha que cada uma tenha sido responsável por arrecadar a metade dessa quantidade. Qual foi a quantidade de sabonetes que cada uma arrecadou? Bom, aí faz sentido, né? Do jeito que eu falei. Aí não tá como partilha com divisões diferentes, né? Então o que acontece? Olha lá, a estudante Mirna mais a quantidade que a Mari conseguiu vai dar igual a 48 sabonetes, certo? Aí fala assim: suponha que cada uma tenha sido responsável por arrecadar a metade dessa quantidade. Qual foi a quantidade de sabonetes que cada uma arrecadou? Então eu tenho que descobrir quanto que é a metade de 48. Mas 48 não é só dividir por 2 para descobrir a metade? Sim. Mas quando você tem uma outra fração que não é metade, se coloca uma fração vezes a quantidade que você quer. Então para eu descobrir a metade de 48, eu faço meio vezes 48. E aí uma fração é uma fração vezes um número inteiro, mas esse número inteiro pode ser transformado em uma fração, colocando o número 1 embaixo, porque 48 dividido por 1 dá 48. Então quando a gente vê o número embaixo, a gente lê inteiros, 48 em
inteiros. Aí se multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 48 dá 48. 2 vezes 1, 2. Então o resultado vai ser 48 dividido por 2. Quem vezes 2 chega perto do 4 sem passar? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 que tira 4, 0. Abaixo 8. Se abaixou, tem que resolver. Tabuada do 2. Quem vezes 2 chega perto do 8 sem passar? É o 4. 4 vezes 2 dá exatamente 8. Então nós chegamos à conclusão que Mirna arrecadou 24 e Mari 24. Quando eu somo 24 mais 24, dá 48 sabonetes. Certo? O que você concluiu em relação a essa divisão? Foi dividido em partes iguais ou desiguais? Para e pensa. Se cada um conseguiu a metade, elas conseguiram a mesma quantidade. Então, quando a gente fez a divisão, conseguimos a divisão por partes iguais. Então, subindo a resposta aqui, ó, eu vou explicar essa resposta. Mirna é X, Mari é Y. Mirna e Y arrecadaram a mesma quantidade. X é igual a Y. Então, eu posso falar que X mais Y igual a 48 é a mesma coisa que X mais o Y pode ser trocado por X mais X. Ou seja, 2 vezes o valor de Mirna, dá 48. Aí quando você divide de um lado por 2 e o outro membro por 2, fica 1x igual a 48. Aí você vai falar assim, 48 dividido por 2, dá 24. Você fala, professor, mas eu descobri o valor da Mirna. Mas Mirna e Mari é a mesma quantidade, né? Então 24 igual a 24, a outra também é 24, certo? Então lá, como cada uma arrecadou metade, o total dividido por 2 trará uma resposta exata. E foi dividido em partes iguais. Ah, professor, mas no começo da aula falava que a gente ia aprender a fazer divisão por partes desiguais. Calma, esse é o primeiro exercício. Vamos para o próximo? Virando a página, na página 183. Nem sempre uma partilha é feita em partes iguais. Pode-se, a partir de uma quantia em duas... Pode-se partir uma quantia em 2 ou mais partes desiguais. Agora é com você. Então aqui tem 2 exercícios, certo? Eu recomendo que você aperte pause, leia com atenção, tente resolver tanto o 2 quanto o 3 e depois você solta o pause para ver se você acertou ou não, tá bom? Então vamos lá, aperte pause, vou contar até 3 e continuo resolvendo. Número 2. Leia e resolva o problema a seguir, escrevendo a estratégia que você pensou para solucioná-lo. Fernando e Joel também estão participando da arrecadação de produtos de higiene pessoal que a escola está promovendo. Juntos, então, Fernando vamos chamar de F e Joel vamos chamar de J. Juntos é quando você soma a quantidade que Fernando conseguiu e a quantidade que Joel conseguiu. Juntos conseguiram 60 unidades de creme dental. Até agora aqui está tranquilo. O F é a quantidade que o Fernando conseguiu e o J é a quantidade que Joel conseguiu. Dá 60. Suponha que Fernando tenha arrecadado o triplo da quantidade que Joel arrecadou. Quanto cada um arrecadou? E agora? Então a gente sabe que o Fernando, isso aqui é uma nova informação. O Fernando é igual, o F é a quantidade que o Fernando conseguiu, lembra? O triplo da quantidade de Joel. Ou seja, Fernando é igual a 3 vezes a quantidade de Joel. E agora? Quanto cada um arrecadou? Eu posso ir testando, né, professor? Posso falar lá. O Fernando conseguiu 1 e o Joel conseguiu 59. E aí? O Fernando, 1 é o triplo de 59? Não, então não pode ser. 2,58. Você vai perder muito tempo testando. Então tem um jeito mais fácil de resolver, ó. Tá vendo que a quantidade de Fernando é a mesma coisa que 3 vezes a quantidade de Joel?
Então eu posso trocar esse F aqui pelo valor de 3 vezes o J. Então lá, 3 vezes a quantidade de Joel, que é a quantidade que Fernando arrecadou, mais a quantidade de Joel é igual a 60. Agora eu posso resolver aqui, ó. 3 vezes o J mais J, então você imagina que se tinha J mais J mais J, 3 vezes o J. Agora você somou mais J. Quantos J você tem? 1, 2, 3, 4. Agora você tem 4 vezes a quantidade que Joel arrecadou é igual a 60. Bom, agora eu tenho uma incógnita só um valor que eu não conheço. E aí eu consigo descobrir esse valor. Então 4 vezes a quantidade de J, que no caso é Joel, é igual a 60. Mas eu quero descobrir um J só. Então eu divido isso aqui por 4. Se eu fiz uma coisa em um membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro membro. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes J dá J. Igual 60 dividido por 4. 60 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. 6 que tira 4, 2. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá 20? É o 5. 5 vezes 4 dá 20. Acabou minha conta. Então eu descobri que Joel conseguiu arrecadar 15 sabonetes. E o Fernando? O Fernando arrecadou o resto. Eu posso fazer 60 menos 15. Ou eu posso testar isso daqui, ó. Fernando é a mesma coisa que a quantidade de Joel multiplicado por 3. Então, Fernando é igual 3 vezes a quantidade de Joel. Joel não é 15? 3 vezes 15, olha lá. 15 vezes 3, ou 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 1, 3. Com mais um que subiu, 4. Então, o Fernando arrecadou a quantidade de 45 cremes dentais, né? Unidades de creme dental. E aí, se eu somar a quantidade dos dois, tem que dar 60, senão eu errei. 5 mais 5, 10, foi 1. 1 mais 1, 2, com mais 4, 6, 60. Então é isso mesmo. Então, a quantidade que Joel arrecadou foi 15 e a quantidade que Fernando arrecadou foi 15. Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, deixa eu apagar os meus escritos. Olha lá, Fernando é o F e Joel é o J. Então, Fernando é igual a 3 vezes a quantidade que o Fernando arrecadou é igual a 3 vezes o J. E aí eu tenho que Fernando mais J igual a 60. Aí eu troquei o F por 3 vezes o J. Porque, ó, fala aqui que a quantidade de Fernando é a mesma coisa que 3 vezes o J. 3 vezes o J mais J dá 4J. Igual a 60. Aí eu divido os dois membros por 4. Corto, fica J. 60 dividido por 4, 15. E aí depois eu descubro que Fernando conseguiu 45. Tá bom? Espero que você tenha acertado esse exercício também. Vamos lá. Número 3. Você já deve ter resolvido. Se não resolveu, aperte pausa e tenta resolver. Depois você continua para ver se acertou. Leia e resolva o problema a seguir, escrevendo a estratégia que você pensou para solucioná-lo. Com a campanha da escola, foram montados 600 saquinhos com produtos de higiene pessoal que serão distribuídas para as crianças carentes de 2 regiões da cidade, ou seja, região norte e região sul. Sabe-se que a região norte tem o dobro do número de crianças da região sul. Quantos saquinhos de produtos de higiene para cada região caberá? Então vamos pensar aqui comigo. A região norte, a região norte mais a região sul vão receber ao todo quantos saquinhos? 600. Só que eles não vão receber partes iguais, né? Porque uma região tem mais do que a outra. E aí ele fala ali, ó, a região norte, o norte é igual ao dobro do sul, ou seja, 2 vezes o sul. Aí eu vou pegar essa equação, eu tenho 2 incógnitas. Com 2 incógnitas eu não consigo descobrir. Mas eu posso trocar o N por quem? Por 2 vezes S, porque a região norte é a mesma coisa que
o sul mais o sul duas vezes, né? No caso, somar o sul. Então fica lá, norte eu troco por duas vezes o S, mais S de sul é igual a 600. Resolvendo, se eu tenho dois S com mais um S, eu vou ter 3 vezes a região sul, um total de 600 saquinhos. Eu quero descobrir uma só. Então eu divido aqui por 3 e divido o outro membro também por 3. Corta, corta, fica 1. 1 o quê? 1 vezes a região sul. Igual. 600 dividido por 3, dá pra fazer de cabeça, mas vamos montar a continha. 600 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. 6 que tira 6, 0. Abaixa o 0. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 3, 0. 0 que tira 0, 0. Abaixa outro 0. Se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 3, 0. 0 menos 0, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Terminou. Então a região sul tem 200 saquinhos para receber. 200 crianças lá, o dobro, né? Ah, não, desculpe. A região norte tem o dobro. Então agora eu vou trocar aqui. Vou descobrir a região norte. Norte é igual a 2 vezes a região sul. E a região sul eu sei que é 200, então eu posso trocar o S por 200. Então, continuando, o norte é igual a 200 vezes o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 400. Só para tirar a prova agora, a região norte mais o sul tem que dar 600 saquinhos. 200 com mais 400, exatamente 600 saquinhos. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha agora, vamos apagar os meus rabiscos. Olha lá, região norte foi chamada de N. Região sul foi chamada de S. O norte tem o dobro do sul, 2 vezes o sul. O norte mais o sul dá 600. Aí eu posso trocar o norte por 2 vezes o sul, porque senão eu vou ficar com duas incógnitas e não conseguir resolver. A partir do momento que eu fiquei com uma incógnita só, eu consegui somar. 2 vezes o S mais S dá 3S. 3 vezes a região sul dá 600. Eu divido por 3 os dois membros, né? Fica 600 dividido por 3, 200. Então a região sul eu descobri que é 200. Agora a região norte é o dobro do sul. Então 2 vezes 200, 400. Sendo assim, a região sul receberá 200 saquinhos do kit. E a região norte receberá 400 saquinhos do kit. Tranquilo? Vamos para a próxima? Ainda na página 183. Nem sempre uma partilha é feita por partes iguais. Pode-se a partir de 2 ou mais partes desiguais. Agora é com você. A gente já estava fazendo, agora exercício 4. Então lá. Leia e resolva o problema a seguir, escrevendo a estratégia que você pensou para solucioná-lo. Marcelo e Fábio jogaram 16 partidas de videogame. Marcelo ganhou o triplo de partidas de Fábio. Quantas partidas Marcelo ganhou? Aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou. Vou contar até 3 e a gente começa a corrigir. Então vamos lá. Contando a história aqui. Marcelo e Fábio jogaram 16 partidas de videogame. Então a quantidade que Marcelo ganhou mais a quantidade que Fábio ganhou dá um total de 16 partidas, certo? Marcelo ganhou o triplo de Fábio. Marcelo é igual a 3 vezes a quantidade de Fábio, certo? Então Marcelo é a mesma coisa que 3 vezes a quantidade de Fábio. Quantas partidas Marcelo ganhou? Bom, primeira coisa, Marcelo pode ser trocado por 3F. Mas aí eu vou descobrir a quantidade que Marcelo, que o Fábio achou, ganhou. Mas daí, depois que eu achar a quantidade que Fábio ganhou, eu consigo achar a quantidade que Marcelo ganhou também. Então vamos lá. Posso trocar o meu M por quanto? Por 3 vezes o Fábio, porque aqui fala que Marcelo ganhou a mesma quantidade que o triplo de Fábio. Então eu começo trocando esse M. Então aqui está a fórmula antiga. A quantidade que Marcelo ganhou mais a quantidade que Fábio ganhou dá 16, mas Marcelo pode ser trocado por 3 vezes a quantidade de Fábio. Resolvendo aqui,
3 vezes o F mais 1F, no caso, quando não tem nada é 1, eu vou ter 4 vezes a quantidade que Fábio ganhou, e vai dar 16. Mas não quero saber 4 vezes do Fábio, quero saber uma vez dele só. Então, para eu fazer esse 4 virar 1F só, eu divido por 4. E aí, que eu faço num membro, tem que fazer no outro. Corta, corta. 4 dividido por 4 dá 1. 1 o quê? 1F, que é a quantidade de Fábio, que é a quantidade que Fábio ganhou. 16 dividido por 4. 16 dividido por 4. Quem vezes 4 dá 16? É o 4. 4 vezes 4 dá 16. 6 que tira 6, 0. 1 que tira 1, 0. Resposta então é 4. Então Fábio ganhou 4 partidas. Mas a pergunta é quanto que Marcelo ganhou. Opa! Marcelo é igual ao triplo da quantidade que Fábio ganhou. Só trocar o F pelo 4. E aí eu descubro quanto que o Marcelo ganhou. 3 vezes 4 dá 12. Então a quantidade que Marcelo ganhou foi 12. Então Marcelo ganhou 12 partidas. Certo? Que é o triplo de 4 partidas que Fábio ganhou. Deixa eu apagar aqui. Vou apertar pausa e a gente já continua. Continuando. Ainda na página 183. 5. Realize o que pede cada item. A. Leia o problema a seguir. O proprietário de uma papelaria comprou 300 caixas de papel sulfite. Isso aqui é uma informação importante. Para armazená-las, pretende distribuí-las em 2 armários, um de ferro e um de madeira. Então a letra A só pedia para eu ler. Pronto, já li, né? Se ele falasse, distribua ele em partes iguais, seria 150 aqui, 150 aqui. Porém, não é bem isso. Ele só pede para a letra A só para a gente ler mesmo, tá? Então, já foi feita a leitura. B. Analise como é possível organizar essa distribuição nas situações a seguir. Agora vem as situações. Se eu não me engano, está na outra página, né? Então, vamos lá. Página 84. Situações a seguir. Número 1. Os armários. A situação 1, né? Tem várias situações. Tem situação 1, 2, 3 e 4. Então, os armários armazenarão a mesma quantia de caixas. Se são 300 caixas, a mesma quantia eu vou dividir por 2, né? 1 vezes 2, 2. 3 que tira 2, 1. Abaixo o 0. Se abaixou, tem que resolver. 5 vezes 2, 10. 10 que tira 10, 0. Acabou minha conta? Não, tem um 0 para baixar. E se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 que tira 0, 0. Acabou. Então cada armário vai ter quantos? 150 livros. Livros não. Caixas de papel sulfite, folha sulfite, certo? Então, o número 1, já resolvemos. Agora, aperte pause, esqueci de falar isso, né? Se você não fez isso, aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você conseguiu ou não resolver. Tá? Então, espero eu que já tenha feito. Vamos continuar então. Aí o número 2, situação 2. O armário de ferro, vamos chamar F o de ferro e M o de madeira. O armário de ferro armazenará o dobro da quantidade do armário de madeira. Então o de ferro vai ser igual ao dobro de madeira. E eu sei que a quantidade que vai guardar no de ferro e a quantidade que vai guardar no de madeira vai ser sempre 300. Mas agora, como que eu vou saber quanto que é cada um? Mesmo sistema dos exercícios que a gente fez até agora. Eu posso trocar o F aqui dessa equação por 2 vezes o M. 2 vezes a quantidade que cabe no Marcelo. No de madeira é igual à quantidade de ferro. Então eu já troquei. Mas
a quantidade de madeira dá 300. Aí, somando aqui, 2m mais m dá 3m, igual a 300. Mas eu quero descobrir um m só um armário de madeira. Divido por 3 aqui, o que eu fiz num membro tem que fazer no outro. Corta, corta, fica o m sozinho, porque 3 dividido por 3 dá 1. 1 o quê? 1m. 300 dividido por 3, de cabeça dá para fazer, dá 100. Quantidade do armário de madeira vai guardar 100 caixas. E o de ferro? Só trocar o M por 100. 2 vezes 100 dá quantos? 200. Então a quantidade de ferro vai ser 200. E aí, para tirar a prova, 200 mais 100 dá 300. Então, situação número 2 resolvida também. Continuando, só para lembrar de novo, a quantidade que tem no armário de ferro mais a quantidade que vai no de madeira vai ser sempre 300. Agora vamos para a situação 3, vamos ler ela. Situação 3. O armário de madeira armazenará a terça parte da quantidade de caixas do armário de ferro. Então, madeira é igual a 1/3 da quantidade de ferro, certo? Então, madeira é igual a 1/3 da quantidade de ferro. Então, eu vou trocar o M agora por 1/3 da quantidade de ferro. Esse aqui dá para resolver antes. Como que eu faço isso aqui? Ferro é um número inteiro, a quantidade, né? Aí é ele inteiro, 1 embaixo. Multiplico de cima por de cima, de baixo por de baixo. 1 vezes F dá 1F. 3 vezes 1, 3. Então a quantidade de caixas que vai ter no armário de ferro dividido por 3 é 1/3. Então, belezinha. Agora eu posso trocar o M por F dividido por 3. Então vem aqui, opa, vou deixar isso aqui. Ferro mais M é igual a 300. Posso trocar o armário de madeira pela quantidade dividido por 3. Agora complicou um pouquinho, porque agora eu tenho soma de números que tem uma fração. Então o que acontece? Eu tenho que achar um denominador comum. Enquanto isso, essas partes de baixo não forem iguais, eu não consigo fazer. Mas para eu fazer essa fração ficar com o de baixo valendo 3, é só multiplicar por 3. Aí tem que multiplicar o denominador e o numerador. Então vamos lá. 3 vezes F dá 3F. 3 vezes 1 dá 3. Mais F terços. Certo? Agora eu posso somar isso aqui. Tudo isso aqui é igual a 300. Então 3F com mais 1F, vou passar para cá, tá? Dá 4F dividido por 3. Eu mantenho quando os 3 de baixo são, ou quando os numeradores são iguais, não soma eles, tá? Então 4/3 da quantidade de ferro é igual a 300. Agora presta atenção. Esse 3 que está dividindo aqui, eu vou passar para lá ao contrário da divisão, que é multiplicando. Esse 4 que estava multiplicando, eu passo para cá, dividindo. Aí eu descubro a quantidade de caixas que vão ser armazenados no armário de ferro. Então lá, 3 vezes 300, de cabeça chegamos à conclusão que é 900. Agora, 900 dividido por 4, vamos fazer a continha. 900 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. 9 que tira 8, 1. Abaixo o 0. Se abaixou, tem que resolver. 2 vezes 4, 8. 10 que tira 8, 2. Abaixo o 0. 5 vezes 4, 20. 20 que tira 20, 0. Então a quantidade de caixas que vai no armário de ferro vai ser 225 na situação 3. E aí fala que a madeira, o armário de madeira, vai ser 1/3 da parte de quantidade de ferro. Ou seja, o de madeira vai ser a quantidade de ferro dividido por 3. A quantidade que vai no armário de ferro, 225, dividido por 3. Vamos fazer essa conta aqui em cima.
225 dividido por 3. 2 dá para dividir por 3? Ah, não dá. Na verdade daria, né? Tem que fazer aquele sem sobrar. Aí seria 0 vezes 3 dá 0. 2 que tira, porque 1 vai passar, né? 1 vezes 3 dá 3, passou. Então 0 vezes 3 dá 0. 2 que tira 0 dá 2. Abaixo o próximo. Opa, é o 2 aqui. Quem vezes 3 chega perto do 22 sem passar? É o 7. 7 vezes 3, 21. 2 que tira 1, 1. 2 que tira 2, 0. Abaixo o 5. E se abaixou tem que resolver. Quem vezes 3 dá 15? É o 5. 5 vezes 3, 15. Acabou. Aí 0,75. 0 à esquerda não vale nada. Então no armário de madeira vai ter um total de 75 livros. Livros não, caixas de papel, né, de folha sulfite. Então aqui vai ter na madeira 75 caixas e no de ferro 225. E se você somar 225 mais 75 vai dar 300 também. Esse foi o mais complexo até agora, hein? Vamos agora para a situação 4. Então vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui, que aqui teve um monte de cálculo. Eu não posso apagar tudo uma vez só, que senão apaga as respostas que eu coloquei ali também. Então vamos lá. Situação aqui já tinha sido resolvida. 3 também. 4. O armário de ferro armazenará 3/5 das caixas de sulfite. Deixa eu só ver um negócio no terceiro aqui. O armário de madeira é a terça parte da quantidade de caixas do armário de ferro armazenará. É isso mesmo. 75 é 1/3 de 225. E somando os dois juntos dá 300. Agora 4. O armário de ferro vai ser igual a 3/5 da quantidade. Cadê? 3/5. O armário de ferro armazenará 3/5 das caixas. Então aqui é mais fácil. Você vai fazer 3/5 de 300. Ou seja, o D vira uma multiplicação. 3/5 de 300 inteiros. Então você faz o de cima vezes de cima, ou de baixo vezes de baixo. 3 vezes 300, 900. 5 vezes 1, 5. Agora você faz 900 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. 9 que tira 5, 4. Abaixo 0. E se abaixou, tem que resolver. 8 vezes 5, 40. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. Abaixo o outro 0. E se abaixou, tem que resolver. Na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 0 sem passar? É o 0. Desculpa. 0 que tira 0, 0. Então, na quantidade no armário de ferro, vai ter 180 livros. Um jeito mais fácil era fazer isso aqui, ó. Se aqui tem 180, mais quantos que dá 300? Ou eu posso tirar 180 daqui. Desculpa. Corta e tira o 180 do outro lado também. E ao fazer 300 menos 180, 0 que tira 0, 0, empresta do vizinho aqui, 10 que tira 8, 2, 2 que tira 1, 1, 120. Então 120 no de armário de madeira. Você poderia fazer usando a fração também. O de madeira seria 2/5 de 300. Desculpa. E aí o D vira multiplicação. 2 vezes 300, 600. 5 vezes 1, 5. 600 dividido por 5, 120. Tá bom? E aí chegamos à conclusão também do armário 4. Vamos subir essa resposta agora para ver se a gente... Da situação 4, né? Desculpe. Para a gente ver se a gente acertou, se a gente errou algum procedimento. Se eu não me engano, na hora de colocar na subida das respostas aqui, eu coloquei umas diferentes. Mas eu explico aqui. Olha lá. Subi as respostas. Aqui era 150, estava certo. 150 estava certo. Aqui a situação... Será que eu inverti? Situação 2. O armário de ferro
armazenará o dobro da quantidade de madeira. Foi invertido. Madeira é o 100, ferro é o 200, né? Então, na hora de eu pôr aqui, eu coloquei errado. Ferro é o 200, madeira é o 100, tá bom? Aí, aqui. O armário de madeira armazenará terça parte da quantidade de caixas que o armário de ferro armazenará. Aqui está errado a parte de baixo, a minha está certa. Deixa eu apertar pausa e arrumar. Continuando então, percebi onde que eu tinha errado lá, já arrumei, tá? Então 75, 225. Situação 4, 120 e 180. Agora registrar, né? Então situação 1, eu fiz aquilo lá, metade de um, metade do outro. 300 dividido por 2, 150 para cada armário, certo? Situação 2, a quantidade do armário de ferro é igual ao dobro da quantidade de madeira. Então, troquei o ferro por 2 vezes M, né? 2M mais M é igual a 3M. Então, de madeira dá 100 e o que sobrou vai para o de ferro, 300. Situação 3, 1/3, igualzinho que eu fiz lá, tá bom? 1/3 deve dar 4F, ó, vai dar 4 vezes a quantidade, 4/3 do armário de ferro, né? Que é igual a 300. E aí ele faz lá, o 3 está dividindo, passa multiplicando, dá 900. O 4 está multiplicando e passa dividindo. Descobrimos que a quantidade do armário de ferro, 225. E o de madeira seria o 300 menos 225, 75. E o de madeira na situação 4, 2/3 de 300, 120. 3/5, o de ferro, 3/5 de 300, 180. Tá bom? Próximo exercício ainda na página 184, vai começar na 184 e vai passar para 185, tá? Número 6. Gilberto e Elisa colecionam figurinhas de times de futebol. Hoje sua mãe prometeu que traria pacotinhos de figurinhas no final do dia, mas só daria para quem ajudasse nos serviços de casa. Quando a mãe chegou, perguntou aos filhos o que cada um tinha feito. Gilberto disse: cuidei do jardim, lavei louças e arrumei as camas. Elisa respondeu: limpei o banheiro e passei pano no chão da cozinha. Então a mãe disse que daria os pacotinhos de figurinhas em uma divisão proporcional à quantidade de atividades realizadas. Agora aperte pause, tente resolver e depois se solta o pause para ver se você acertou ou não. 1, 2, 3. Então espero que você já tenha tentado resolver, já tenha acertado, agora só vai conferir. Então lá, Gilberto, vamos pensar, já que vai ser proporcional, antes de começar a resolver A e a B, já vou pensar o seguinte. Gilberto fez quantas tarefas de casa? 1, 2, 3. Gilberto fez 3. E a Elisa? 1, limpou o banheiro. 2, passou pano de chão na cozinha. Então, beleza. Aí o total de atividades são 5. Gilberto fez 3, Elisa fez 2. A mãe levou 15 pacotinhos de figurinhas. Quantos deverão ser dados a Gilberto e a Elisa? Então, o Gilberto, né, ele vai receber de um total, ele fez, qual fração que ele fez? De um total de 5 atividades, ele fez 3. Então, ele vai receber 3/5 das figurinhas. A Elisa vai receber o quê? De um total de 5 tarefas, ela fez 2/5 das figurinhas. Então, como que eu vou descobrir quantos que é 3/5 de 15? Lembra? O D vira uma multiplicação, embaixo aqui vira o número 1. Resolvendo. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 1, 5. 45 dividido por 5, na tabuada do 5. Quantos 5 eu preciso somar para dar 45? É 9.
Então Gilberto vai receber 9 pacotinhos. Certo? E a Elisa, mesma coisa, 2 quintos de 15, 15 inteiros. Aí multiplico o discípulo de cima, 2 vezes 15, 30. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5, ou seja, quantos 5 eu preciso somar para dar 30? Na tabuada do 5 é 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, 6 pacotinhos. Certo? Outro jeito de resolver seria o seguinte, já que são 5 atividades, pega o 15 e divide por 5. 3 vezes 5, 15. Acabou. Cada atividade realizada ganha 3. Como o Gilberto fez 3, 3 vezes 3, 9. E Elisa fez 2, 2 vezes 3, 6. É outra maneira de resolver, tá bom? Se a mãe levasse 20 pacotinhos de figurinhas, quantos cada filho receberiam? Mesmo procedimento. Gustavo receberia 3 quintos de, é multiplicação, 20. 20 inteiros. Então multiplico de cima por de cima, de baixo por de baixo. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 1, 5. Tabuada do 5 passou, mas eu posso pensar mentalmente, mas vamos resolver. 60 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. 6 que tira 5, 1. Abaixo 0. Esse abaixo eu tenho que resolver. Quantas vezes 5 vai dar 10? Ou chegar perto de 10? 2. 2 vezes 5 dá exatamente 10. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Então, Gilberto vai receber 12 pacotinhos. E a Elisa? 2 quintos de 200. De 20. 20 inteiros. Multiplico de cima de cima. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 1, 5. Na tabuada do 5, quem vezes 5 dá 40? É o 8. 8 pacotinhos. Certo? Vamos subir as respostas para ver? Olha lá. 9 e 6. E a outra, 12 e 8. Vou apagar, né? Então, ao todo foi feito... aqui foi feito daquele outro jeito mais fácil. Só um minutinho, vou apertar pause. Dando continuidade, então, vamos, se eu não me engano, para o último exercício. Na página 185. Olha lá. Página 185. Exercício número 7. Elabore e resolva no espaço a seguir um problema que você possa repartir uma quantidade de doces em duas partes desiguais. Aqui existem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras. Então, só um exemplo aqui, depois eu vou subir um exemplo e a gente vai resolver junto. Um exemplo que poderia ser assim: Ricardo e Daisy juntos têm 21 doces, certo? A Daisy tem o dobro da quantidade de Ricardo. Quantos doces Ricardo tem? Quantos doces Daisy tem? Então lá, Ricardo mais a Daisy tem 21 doces, certo? A Daisy tem o dobro da quantidade do Ricardo. Então eu posso trocar o D por quem? Por 2 vezes a quantidade do Ricardo. Então Ricardo mais 2 vezes Ricardo é igual a 21. Ricardo mais 2 Ricardo dá 3 vezes a quantidade de doce do Ricardo é igual a 21. Então a quantidade de doce do Ricardo é 3 dividido por 3 dá 1 vez a quantidade de Ricardo. 21 dividido por 3 dá 7. Então o Ricardo vai ter 7 doces. E a Daisy automaticamente é o dobro da quantidade do Ricardo. 2 vezes 7, 14. E 14 mais 7 dá 21. Tá? Esse é um exemplo. Vamos subir um exemplo aqui. E aí eu vou apertar pause e vocês tentam resolver. Tá? Um exemplo. Na minha casa, vamos dividir 50 doces da seguinte forma. Eu vou ficar com uma parte. A Ana vai ficar com o dobro da minha parte. E a Isabela vai ficar com o triplo da minha parte. Quantos doces cada um de nós três vamos receber? Reparou que esse exemplo que eu estou dando não serve? Porque
Aqui ele falava duas partes iguais. No meu caso tá 3 partes desiguais, tá? Mas eu já dei um exemplo de 1, agora eu estou complicando um pouquinho. 3 partes desiguais. Pense, tente resolver, e aí se solta o play e tenta ver se acertou ou não. Então, espero eu que você já tenha tido apertado pause, já tenha resolvido. Então, vamos lá. Na minha casa vamos dividir os doces. Eu vou ficar com uma parte. Ou seja, Ricardo vai ficar com uma parte. Uma parte de quantos? Não sei, vamos ver ainda. Ana vai ficar com o dobro da minha parte. Então a Ana vai ficar com 2 vezes a quantidade do Ricardo, certo? E a Isabela vai ficar com o triplo da minha parte. A Isabela vai ficar com 3 vezes a quantidade do Ricardo. E aí a gente sabe que a quantidade do Ricardo mais a quantidade da Ana mais a quantidade da Isabela vai dar 50 doces. Então vamos trocar quem a gente conhece. O A eu posso trocar por 2 vezes a quantidade do Ricardo. Então o Ricardo, que é o meu, né, mais a Ana é o dobro do Ricardo, mais a Isabela, pode trocar por quantos? Por o triplo do Ricardo. 3 vezes a quantidade do Ricardo, tudo isso vai dar 50 doces. Quantas vezes o Ricardo tá, a quantidade do Ricardo está aqui? Vamos ver? 1 vez mais 2, 3 vezes. 3 vezes mais 3, então 6 vezes a quantidade do Ricardo vai dar igual a 50. Deixa eu apertar pause aqui, que se eu não me engano 50 não vai dar um número exato. Já arrumei lá. Opa! Não era 50 doces, era 60. Então, a quantidade do Ricardo, mais a quantidade da Ana, mais a quantidade da Isabela, dá 60 doces. E aí eu troquei a Ana por 2 vezes a quantidade do Ricardo e a Isabela por 3 vezes a quantidade do Ricardo. E dá 60. Então vamos ver? O Ricardo vai receber quantos doces? Né? Então 6 vezes a quantidade do Ricardo dá 60. Eu dividi por 6 um lado e divido por 6 o outro. O que eu faço de um lado tenho que fazer no outro. Corta, corta. 6 dividido por 6 dá 1. 1 o quê? 1 vez a quantidade do Ricardo. 60 dividido por 6 dá 10. Então eu já sei que o Ricardo vai receber 10 doces. A Ana vai receber o dobro da quantidade do Ricardo. 2 vezes 10, 20. 20 doces. A Isabela vai receber o triplo da quantidade do Ricardo. 3 vezes 10, 30. Somando tudo, vai dar os 60 doces, tá? Outra maneira de resolver é a que eu vou subir aqui, ó. Então lá, o Ricardo, tudo vai ter 6 partes, né? Ricardo 1, a Ana dobro, 2 partes do Ricardo, então já deu 3, a do Ricardo mais o dobro da Ana, e mais o triplo da Isabela, 6. Então o Ricardo recebe 1/6 de 60, 10 doces. A Ana recebe 2/6 de 60, 20 doces. A Isabela, 3/6, é a mesma coisa que metade de 60, 30 doces, certo? E por aqui nós chegamos ao fim da aula de hoje. Lembrando que, devido ao tempo que eu estou afastado da escola, eu estou gravando as aulas sem aluno, então espero que esteja colaborando com o aprendizado de vocês. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.